Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar mais um Maná Diário. Hoje eu quero ler um texto com vocês que está aqui em João capítulo 1, verso 1, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Agora o versículo 13 do capítulo 1 diz, o versículo 14, nós lemos João 1:1, e agora o verso 14 diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. O versículo 14 diz: E o Verbo, a palavra, se fez carne. Ou seja, Deus tinha uma palavra, a palavra estava com Deus, e no versículo 14 nós vemos essa palavra, o Verbo se fez carne, o Verbo tomou forma. Queridos, é uma palavra que foi liberada, que foi tomando forma, ou seja, é aí que nós chamamos o Verbo encarnado, não reencarnado, não o conceito de reencarnação, não é isso que nós cremos. O Verbo encarnado, o Verbo se tomou uma forma de uma pessoa, o Verbo gerou uma formação. Como isso é tremendo, queridos. Quando temos uma palavra de Deus na nossa vida, a nossa vida ela deve se moldar de acordo com a palavra que nós recebemos. Eu não apenas creio que o Verbo se fez carne, como está escrito aqui. Eu creio que o Verbo se fez carne e eu também creio que o Verbo ainda está tornando-se carne. Porque quando nós começamos a viver a palavra de Deus, o Verbo está tomando forma novamente. Então, queridos, quando nós recebemos uma palavra de Deus, nós devemos nos comportar de acordo com aquela palavra. A palavra, ela não deve ter um lugar em mim. A palavra não deve simplesmente ter um local na minha mente, ainda que nós devemos ter a palavra de Deus na mente. Mas a palavra precisa tomar forma. Eu devo me moldar, eu devo me mover, eu devo me locomover, eu devo agir de acordo com a palavra que eu tenho. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos curados, eu devo me mover como alguém que é curado, porque a Bíblia diz que na cruz do Calvário o Senhor levou as nossas enfermidades. Isso não é uma promessa, isso é um fato. Então, queridos, quando a Bíblia diz que ele se tornou maldito, para que não houvesse maldição, porque maldito é todo aquele que morrer pendurado no madeiro. Então eu não tenho maldição, eu não preciso fazer campanha de quebra de maldição, porque quem está em Cristo não tem maldição, queridos. Então, não é simplesmente lembrar da palavra, ainda que lembrar da palavra faz parte do processo de renovação da mente. Mas a questão é se comportar, ter a palavra no teu coração, ter a palavra na tua mente, ter a palavra na tua boca e ter ações correspondentes à palavra. Isso é a palavra, o Verbo, a palavra de Deus, porque aqui está a palavra de Deus, tomando-se forma. Essa palavra é Jesus. Então, queridos, quando nós nos movemos de acordo com a palavra, Jesus está tomando forma novamente. Você está entendendo? Quando nós andamos de acordo com a palavra, já não somos nós. Por isso que Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando eu estou me movendo de acordo com a palavra, eu estou vivendo a palavra, não sou eu vivendo, mas é a palavra, que automaticamente é Cristo. Então Cristo, querido, toma forma em nós, quando nós não só falamos a palavra, não só quando pensamos a palavra, ainda que esses pontos são extremamente importantes, mas quando nós nos movemos de acordo com a palavra, já não somos nós, já não é uma responsabilidade minha e sua, mas é o poder da palavra, porque a palavra de Deus é poderosa, porque a palavra de Deus é o Verbo. E o Verbo é quem? O Verbo é Jesus. Então, queridos, nós devemos nos mover. A palavra de Deus não pode ser simplesmente decorada. Ainda que decorar é importante, a palavra de Deus precisa ser praticada, vivida, expressada em cada ação, em cada momento, em cada atitude. Que nós venhamos nos mover de acordo com a palavra de Deus. E só assim o Verbo se tornará
ou o verbo tomará forma novamente. Que a palavra de Deus, que o verbo tome forma na tua vida. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.